Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário Alter Brasilis. Hoje eu tenho o prazer de receber o escritor gaúcho Henrique Schneider. Olá, Henrique, você que está nesse momento em Paris, no Quartier Latin. Olá, salve, Mazé, salve a todas as pessoas que estão assistindo agora este programa, salve também o pessoal da UT Brasilis, é sempre uma alegria conversar com vocês. Sim, estou em Paris, aqui estou no Quartier Latin, né? Vamos falar disso logo mais, porque você tem um projeto, uma turnê França-Itália, né? Mas eu queria falar, para quem não te conhece, um pouquinho da tua biografia, rapidamente, 5 linhas, tá bom? É a biografia que está no teu último livro, né? Tá escrito que você nasceu em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, advogado e escritor, possui vários livros publicados, entre eles O Grito dos Mudos, vencedor do Prêmio Maurício Rosenblatt, de romance, e Contramão, finalista do Prêmio Jabuti. Pela Dublinense, você lançou a coletânea de contos A Vida é Breve e Passa ao Lado, e os romances Respeitável Público e 70, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura, com direitos vendidos para a Itália, Egito e Indonésia. Justamente, você vai dizer, né? Diga para a gente, você veio falar com os alunos da Sorbonne aqui em Paris, depois a gente fala do teu trajeto, do teu programa na Itália. É, na verdade, também, além desses livros mencionados, tem alguns outros livros que veio depois dos 70, justamente, que é A Solidão do Amanhã, publicado também pela editora Dublinense. Falando muito rapidamente da minha condição, certo? Eu sou advogado, no meu dia a dia cotidiano é um dia de advocacia, mas é uma advocacia aos movimentos sindicais e social, né? Então, eu sou sócio de escritório de advocacia e assessoro a diversas entidades sindicais de bancários e sapateiros. Há 30 anos eu sou sócio desse escritório, né? E de uma maneira paralela, eu desenvolvo também a carreira de escritor. E é isso, quando eu falo em carreira de escritor, é para enfatizar a condição profissional, a condição de não hobby, certo? Do escritor. Justamente pela possibilidade que a gente tem, sim, de eventualmente conseguir desenvolver duas carreiras, né? No meu caso, que tenho essa condição de advogado e a condição de escritor também, convivendo de uma maneira paralela e convivendo muito harmoniosamente, inclusive, né? Então, e agora estou justamente aqui vim para Paris, certo? Para conversar com os alunos do professor Leonardo Tonos e mais duas outras classes, com a professora Brigitte Herron também, na Sorbonne e na Sorbonne Nouvelle. Mas por conta das manifestações que estão acontecendo aqui na França, nesse momento em que eu estou aqui, as manifestações relativas à questão previdenciária, especificamente da aposentadoria, que são manifestações grandes, né? As universidades estavam fechadas no período, né? Estavam fechadas, com os portões bloqueados, inclusive, certo? E aí, como me disse o Leonardo, né, antes de vírus, olha, Henrique, a gente aqui, nesse tópico, a gente está vendo um dia atrás do outro. Vamos ver se vai estar aberto, vamos ver se vai estar fechada. E, efetivamente, nos dias das conversas que nós teríamos, terão duas conversas na Sorbonne e uma na Sorbonne Nouvelle, a universidade estava bloqueada, né? Então, a gente vai reorganizar, vamos ver como é que a gente vai fazer, mas ficou, então, essa vontade de falar um pouquinho mais sobre a solidão do amanhã. Solidão do Amanhã, que é o segundo de uma trilogia que começou com 70, né? Na verdade, eu escrevi o 70 foi publicado pela editora Dublinense, que é de Porto Alegre, não é? Porto Alegre e São Paulo. Ele foi publicado pela Dublinense, está publicado também na Itália e no Egito, e agora sendo publicado este ano na Indonésia. Os direitos de publicação na Indonésia já foram vendidos, né? Então, o 70 surgiu em 2017, 2018, ele foi publicado em 2018, 2019 pela Dublinense. Mas antes disso ele venceu o Prêmio Paraná de Literatura e teve uma edição não comercial,
publicada pela Biblioteca Pública do Paraná. Depois disso, ele foi publicado pela Dublinense, certo? E ele fala sobre um período muito sombrio da história brasileira, que é a da ditadura militar de 64, né? E ele fala de um episódio específico, de um tema específico, que é a questão da tortura, né? Enfim, eu escrevi o livro, ele venceu o prêmio, certo? E a partir do momento em que ele foi publicado pela Dublinense, numa conversa com a Dublinense, eu manifestei a minha vontade de que, de que o tema da ditadura pudesse render não só um livro, mas sim 3 livros, aí uma trilogia especificamente, que é a trilogia da ditadura, e que são 3 livros independentes e que tratam de 3 temas, 3 temas desse período, que são a tortura, que está presente no 70, o exílio, que está presente nesse livro recém-lançado, que é A Solidão do Amanhã, e a censura, que está no livro que ainda está em processo de escritura. Inclusive, estou escrevendo um pouquinho dele aqui nesses dias parisenses. Beleza. A gente pode falar, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais Na Solidão do Amanhã, né? Que você começa, então, não é o exílio ainda, mas é a partida para o exílio, né? Então, a pessoa se encontra em situação, esqueci o nome do ator principal, que é uma conversa, né? Tem o livro, você faz conversar pessoas diferentes, né? Então, o personagem principal, o que vai para o exílio, né? Então tem toda essa coisa de ir para o exílio, como é que ele parte, né? Fala um pouco mais para a gente desse trabalho. Na verdade, inclusive, uma das obras que eu consultei, certo, para escrever o livro, né, foi o livro Os Obreiros no Exílio, da escritora brasileira, franco-brasileira Mazé Torquato. Então, eu tenho a, a satisfação de ter tanto ele em francês como em português, né? Tem as 2 edições. Mas, enfim, Mazé, até porque, enfim, uma rápida confidência, a Mazé, eu, Bernard, já nos conhecemos há bastante tempo e é sempre uma alegria a gente conversar ao vivo, mesmo que seja também enfim, através do vídeo, mas temos nos encontrado, depois da pandemia, até temos nos encontrado bastante, né? Com certeza, em Paraty, o ano passado, né, final do ano, a gente esteve em Paraty, e agora há pouco, eu estou hoje na França, mas na Bretanha, você em Paris, eu moro em Paris, mas estou aqui na Bretanha, porque minha filha vai ter neném, o terceiro ou a terceira, então é uma alegria estar, nos vimos pessoalmente, espero revê-lo da tua volta da Itália, vamos ver, mas é um prazer sempre tê-lo aqui, Henrique. Pois é. Então, bom, nos vimos aqui em Paris, né? Uhum. Possível que nos vejamos também em São Paulo agora no mês que vem, mas vamos lá. Bom, A Solidão da Manhã, ele tem um enfoque um pouco diferente. Em 1972, que é quando se passa o livro, o 70 se passa, obviamente, em 70, né? E é vinculado também à questão... São 3 anos muito sombrios em época em diz respeito à questão da ditadura, né? 70, 71 e 72, o período do governo Médici, né? Período muito sombrio. Bom, então eu falo, A Solidão do Amanhã acontece em 1972, certo? Num momento em que o movimento de resistência estava absolutamente depauperado, certo? Tinha sido destruído, certo? Havia pequenos focos de resistência, certo? Mas o movimento como um todo, tanto o movimento sindical como o movimento obreiro, campesino, o movimento dos estudantes, o movimento intelectual, estava tudo muito, entre aspas, estraçalhado, certo? Com as pessoas ou na clandestinidade, ou tendo que fugir, ou fugindo, ou mortas, ou presas, certo? E é justamente, então, esta história que eu narro. Eu decidi não narrar a questão do exílio em si, certo? Mas decidi narrar a viagem em direção ao exílio, certo? Porque os movimentos estavam tão, como eu disse,
tão depauperados, tão desmilinguidos, que sequer havia condições de levar um companheiro que precisasse ir para o exílio, certo? Com uma estrutura maior. Então, era necessário, às vezes, contar com alguma boa vontade de alguém que não estivesse envolvido, mas que, entre aspas, desse uma carona, certo? Até a fronteira, algo nesse sentido. Então, eu conto o que se passa no meu conto, não é o exílio em si, mas sim a viagem em direção ao exílio. Uma viagem que sai de Porto Alegre, de carro, em direção a Aceguá, em direção a Aceguá, que é uma cidade muito pequenininha, ainda hoje é uma cidade muito pequenininha. Em 72 não era cidade, pertencia a Bagé, era um distrito rural de Bagé, certo? E hoje é uma cidade, mas uma cidade pequena e que faz divisa com Aceguá, no Uruguai. E é uma divisa por terra, e não só uma divisa por terra, como uma divisa muito, muito cheia de campos, com muita solidão, com muito deserto. Entre aspas, uma divisa que é um pouco mais fácil, digamos assim, de atravessar. Bom, então eu resolvi, e isso em 72 era mais ainda. Então eu resolvi contar isso a partir de uma viagem, de uma história que me foi contada por um amigo, o jornalista Cláudio Brito, um jornalista muito respeitado no Rio Grande do Sul. Cláudio Brito me contou essa história que aconteceu com o pai dele, que foi quem levou o personagem principal, na época, o personagem principal, em direção ao exílio. O pai do Brito era um senhor absolutamente respeitado, servidor público, aquela pessoa que em 1970, digamos assim, naquela época, não levantaria muitas suspeitas, certo? E o Brito, moravam muito ao lado, muito próximos da casa de uma outra família, cujo filho era amigo de infância do Cláudio Brito e que, com 20 anos, entrou na luta estudantil, certo? E, por conta disso, precisou ir para o exílio, certo? Precisou ir para o exílio e não tinha, como eu disse ainda há pouco, a situação estava tão complicada que não existia como levá-lo ao exílio. E eles pedem, então, ajuda ao pai do Cláudio. E diz, olha, eu levo o Bigorrilho era o apelido do moleque. Pode deixar que eu levo o Bigorrilho, mas com uma condição, não se fala de política, né? E ele leva o Bigorrilho de Porto Alegre. A história, na verdade, vai até Rivera, no Uruguai, certo? Rivera vai na fronteira entre Santana do Livramento e Rivera, mas eu achei que Rivera e Santana do Livramento eram cidades muito grandes, certo, para o meu livro, certo? Então decidi desviar essa viagem que foi feita, certo? Literariamente, eu ela em direção a Aceguá, de onde ele é levado, certo, de bicicleta pelos campos de Aceguá, pelos campos solitários e distantes do Uruguai. Ele é levado de bicicleta por 60 quilômetros até Melo, que é, enfim, uma bela cidade uruguaia, certo? Então, ponto essa viagem que é ao mesmo tempo externa e também interna. E como uma informação, o Bigorrilho, o personagem principal, o personagem verdadeiro, a viagem que inspira a minha história, é o Marco Aurélio Garcia, já falecido, que foi secretário de Cultura de São Paulo, que foi assessor especial para assuntos internacionais no governo Lula, naquele período em que a gente teve o brilhantismo do chanceler Celso Amorim, certo? Período para, inclusive, a gente tenta retomar a importância do cenário internacional, essa importância que havia sido tão escandalosa no ano. Pois é, como você disse no Trabalhadores Exilados, eu conto umas histórias de algumas pessoas em Rabo de Foguete, né? Sobretudo, me lembro muito bem dessa passagem, você aí, do personagem viaja do Rio Grande do Sul para o Uruguai, né? Eu lembro dos personagens que estavam em São Paulo, sobretudo mulheres com crianças, né? Que os maridos estavam no exílio, elas iriam em direção do exílio
com os filhos, né? Pessoas que não sabiam, que não conheciam outras línguas, pessoas que não tinham dinheiro, fazia-se vaquinha para ajudá-los a atravessar. É uma história que precisa ser contada. Então, é muito interessante essa tua trilogia, né? Que eu já sou fã, já li os dois, né? Estou esperando o terceiro que você está escrevendo agora. E então, o 70 já tem em francês, não. A gente está na espera do francês, né? Já está, então você vai para a Itália, porque é o 70 que foi traduzido e que já está pronto, é isso? Sim, eu vou na terça-feira. Terça tem uma sessão de autógrafos em Roma, e o 70 está publicado pela Red Star Press, que é uma editora italiana bastante compromissada. Eu publico, então, o 70. Eu vou para uma sessão de autógrafos no dia 20 do 70 em Roma e no dia 21 em Bolonha, certo? E depois disso, enfim, daí dia 22 volto para Paris, de Paris embarco de volta para o Brasil, certo? Para a minha condição de advogado, né? Volto para a minha condição de advogado. Mas com relação à questão do exílio, assim, só voltando muito rapidamente, falavas dessa questão das pessoas tendo que embarcar para de um dia para o outro, pegando uma sacolinha de roupas e tudo mais, sem saber. E é justamente isso. Eu pego sempre o prefácio da Solidão da Manhã, que foi escrito por um amigo comum, o professor Leonardo Tonos, né? E ele começa citando Victor Hugo, certo? Que diz que o exílio é uma espécie de longa insônia. E eu imagino, e o Victor Hugo era rico, era influente, era respeitado, uh, era um best-seller na época, não é? Certo? Era poderoso, certo? E foi exilado por conta da sua As oposição, suas ideias diferentes, né? A oposição. Uhum. de defendendo educação gratuita, sendo contra a pena de morte, a favor de direitos sociais, enfim. Certo? E por conta desses pecados, entre aspas, acabou sendo exilado. E passou 19 anos exilado, né? A maioria desse tempo na ilha de Guernsey, onde, aliás, ele escreveu algumas obras-primas. E aí eu estava pensando, se para o Victor Hugo, assim, rico, poderoso, influente, respeitado, né? Um best-seller, se para ele o exílio era uma espécie de longa insônia, imagina para aquele moleque, que é o Fernando, aquele personagem, que tem 21 anos e que, de repente, sem dinheiro, praticamente sem nenhuma estrutura, em 1972, sem internet, sem telefone celular, certo? Ele, de uma hora para outra, precisa deixar o país com um passaporte falso, com identidade falsa, com uma vida falsa, só contando com um amparo de um grupo que no Brasil está absolutamente fraco, certo? E da mesma forma contando com um grupo de companheiros uruguaios em 72, numa pré-ditadura uruguaia, quando a sociedade já estava muito convulsionada, certo? Tanto que em 73 já chega a ditadura, certo? E que dura até 1985. Então, se para o Vitor Hugo aqui o exílio era uma espécie de longa insônia, o que não foi o exílio para aquele menino? E a gente que é pai, certo? Sabe o quanto um filho de 20, 21 anos ainda está em formação, certo? Sabe o quanto é difícil, certo? Imagina ele em 1972, com 21 anos, num país que ele não conhece, uma língua que ele não conhece, praticamente sem dinheiro e buscando, enfim, tendo, entre aspas, a vida nas mãos da solidariedade, da fraternidade de companheiros de ideias. Mas, então, se imagina, é necessário que a gente imagine, a partir disso, a dificuldade. Por isso, é uma viagem, por isso que eu narro, então, na Solidão da Manhã, a viagem externa e também uma espécie de viagem interna do personagem, que é o Fernando.
E com a importância, eu penso na importância dessa nova geração, né, Henrique, de conhecer essa história, né, com o Ibrahim, a biografia do Ibrahim, o exílio, eu tentei falar nas escolas, né, nos liceus, porque é da maior importância. Você também tem feito esse trabalho pelo Brasil afora, sobretudo no Rio Grande do Sul, né? Sim, eu me lembro, o Ibrahim, Zé Ibrahim é isso, quando tinha 22 anos liderou a greve de Osasco e pouco depois precisou sair do país. Ou seja, é, então precisou sair. Zé César também, tinha 23 quando era presidente da Uni. O Zé Dirceu tinha 20 e pouco também quando foi exilado. Eu estou falando só do José, o José, Uhum, o quanto de José, e todos eles na faixa de 20 anos, tendo que sair justamente por conta da defesa de suas próprias ideias e por conta de não concordarem com a tirania que estava existindo no Brasil naquele período. Eles tinham 20 anos, alguns deles vão ter 20 anos para sempre. Essa é uma tristeza. E é uhum, justamente, isso também é importante, que a trilogia tem alguns elementos em comum, certo? São 3 livros independentes com personagens, são lidos de uma maneira independente, um não depende do outro, certo? Não há personagens de um acontecendo no outro, mas eles têm algumas circunstâncias comuns. Primeiro, eles têm como pano de fundo, sim, a ditadura, 3 temas grandes da ditadura. A segunda questão é que os personagens principais são pessoas relativamente comuns, não são intelectuais de renome, um político destacado, são pessoas comuns. Por exemplo, no 70, o personagem principal é um bancário que é confundido com um militante e por conta disso é preso. Ah, na Solidão do Amanhã, é um menino que tem 21, 22 anos, que sim está na resistência, no movimento estudantil de resistência, mas que nessa condição ele é ainda um aprendiz, um aprendiz. E no livro que está sendo escrito sobre a censura, é um grupo de teatro de Porto Alegre que é formado por estudantes, ou seja, não há nenhum grande luminar, nenhuma figura de relevância, né? São pessoas comuns, certo? No sentido de dizer, olha, a ditadura atingiu sim pessoas comuns também. E o terceiro tópico, também mais um outro tópico que eu acho que é importante que se diga, é que todos os livros são inspirados em acontecimentos, em eventos reais, certo? Ou seja, a, a censura, a tortura e o exílio são feitos com bastante pesquisa, mas não são simplesmente uma criação da minha cabeça e tudo mais, certo? Mas são justamente todos eles baseados em eventos que efetivamente aconteceram, certo? E existe uma outra situação que me parece, uma outra condição que é comum aos 3 livros, que é que, de alguma maneira, eles buscam não ser discursivos. Eles, tratando desses temas tão difíceis, eles buscam, de alguma maneira, também narrar uma história, a fim de buscar prender o leitor, certo? Por conta justamente daquilo que tu dizias ainda há pouco, mas essa questão de que a molecada que chegou, que nasceu depois, com os direitos relativamente garantidos, num momento de uma democracia relativamente plena no Brasil, certo? Quer dizer, não pode pensar que o mundo nasceu junto com eles, certo? De que há algo atrás, e foi justamente um pouco a necessidade de falar sobre isso, um pouco o medo também, que fizeram com que eu escrevesse os 70 e depois disso pensasse em escrever a trilogia. Porque quando a gente via em 2013, 2014, naquelas manifestações que acabaram culminando com o golpe de Estado na presidente Dilma, né? Uh, a, a gente era muito triste a gente enxergar as pessoas com cartazes, certo? Com cartazes louvando a ditadura e, fundamentalmente, meninos com 17, 18 anos, essa molecada que nasceu nesse período de uma democracia relativamente plena, com direitos garantidos que não caíram do céu, certo? Com direitos que foram conquistados por trabalhadores, por sindicatos, enfim, pela luta social. Essa molecada estava lá carregando cartazes
pedindo a volta da ditadura. Ou seja, a molecada carregando cartazes pedindo a volta de um sistema em que eles não podem mais ir para a rua carregando cartazes. Certo? É terrível, né? Henrique, eu queria abordar um pouco, então, você, Itália, né? Quer dizer, o mundo, como é que o mundo está vendo o Brasil desse período, né? Tuas obras levam para isso. Itália, então, você vai ver, né? Agora, nesses dias de apresentações, tem o Egito e Indonésia. Indonésia, eu não sei mais se é em... Barras, tradução direto do português para o Barras. Pronto, ok. E o Egito já foi feito? Sim, no Egito, o Egito, a Já foi tradução lançado. do livro está publicado, o livro está... ele tá, nesses últimos dias que eu estou aqui, eu não sei, a prova já estava pronta, certo? A capa já tinha sido mandada para mim, para a editora brasileira, né? Certo? Então, enfim, e eu, por conta também, mando para a minha agência literária, que é a Vilas Boas e Mostra, eu acho que é importante sempre mencionar assim, a relevância que a agência literária tem na minha condição de escritor, certo? Eu que continuo sendo ainda hoje um escritor que mora, vive, trabalha, escreve em Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul, ou seja, um escritor que vive longe dos centros literários, não é? Certo? E a Vilas Boas, que é uma agência absolutamente respeitada, com a Luciana Vilas Boas, com a Ana Luísa Cardoso, certo? Cumpre uma tarefa muito, muito forte de, enfim, de, entre aspas, apresentar a minha obra, né, com muito profissionalismo e muito carinho também com muita atenção, certo? Então, essas 3 edições já estão circulando as informações entre da editora egípcia, que é a Cepsafa, certo? Comigo, com a Dublinense e também com a Vilas Boas e Mostra. Certo? Eu acho importante também, só para a tradução falando nas edições, a tradução do português para o árabe foi do Sayed Vassel, que acaba culminando assim, a gente desenvolve inclusive uma amizade, mesmo que seja uma amizade virtual, certo? E a tradução para o italiano, certo? Foi feita pelo Giacomo Falcone, que é professor na Universidade de Bolonha também, que foi tradutor do Torto Arado, já traduziu várias obras brasileiras publicadas lá na Itália, certo? E com quem eu vou ter o prazer de me encontrar agora nas 2 sessões de autógrafos que vão acontecer em Roma e em Bolonha. Bárbaro. Obrigada, Henrique, obrigada por essa entrevista. É um prazer estar sempre contigo. E bons ventos lá na Itália, né? E logo em seguida, eu acho que tem já para as edições de árbitro e outra, né? Muito obrigada, Henrique. E depois disso, baixar a cabeça e terminar de escrever o livro sobre a censura. Muito obrigada. Boa sorte. Sempre uma alegria, Mazé. A gente vai falando, então, certo? Sim, senhor. Ok.